O governo aumentou a isenção do imposto de renda, corrigiu a tabela do imposto de renda e todos são felizes. Isso é uma verdade ou uma falácia? Vocês verão que isso é uma falácia. Não estou falando aqui de opinião política, se é um governo bom ou ruim, não. Estou falando de como o imposto de renda é calculado com a nova lei, a 15.270, porque ela mudou algumas coisas, mas não corrigiu a tabela do imposto de renda para todo mundo. Na verdade, se o governo tivesse corrigido a tabela, seria bom para todas as pessoas. Ele não aumentou a isenção do imposto de renda, ele apenas deu um desconto no valor que as pessoas pagavam, beneficiando algumas pessoas, não todos os contribuintes do imposto de renda. E olha que a tabela está defasada há muito tempo. Eu sou do tempo que, quando o salário mínimo era R$ 150, o imposto de renda, a isenção era R$ 900. Então imagine, se há muito tempo atrás o salário quando era 150, a isenção era 900, quem ganhava 6 salários mínimos estava isento. 6 salários mínimos hoje dá mais de R$ 9.000. Se fosse corrigir, a isenção batia mais de R$ 10.000. E você falou, Harrison, então a tabela da isenção não foi corrigida para R$ 5.000, como as pessoas estão dizendo? Não foi corrigida. E eu vou te provar, tá bom? Se você quiser, me acompanhe aqui na tela, que eu vou te mostrar hoje na tela do governo como é a tabela do imposto de renda para 2026. Vejam aqui, eu estou aqui no site, tá bom, do governo, e aqui estou vendo a tabela do imposto de renda para 2026. Olha aí, a isenção é para quem ganha até 2.428. Olha aqui, tá vendo? Isento. Isento só quem ganha até 2.428 e não para quem ganha até R$ 5.000. A tabela é normal. Para quem ganha até 2.800 paga 7,5. Para quem ganha até 3.751 paga 15. Para quem ganha até 4.664 paga 22,5. E para quem ganha acima de 4.600, paga quanto? 27,5% de imposto de renda. Então você fala assim, gente, não teve correção da tabela? Não. Nós temos praticamente as mesmas faixas, as mesmas alíquotas, as mesmas deduções. Então vamos aqui ser claro, acima de 2.428, a renda continua tributável. O imposto continua existindo juridicamente. Não teve esse negócio de isenção até 5.000, não. A isenção é até R$ 2.428. E o que foi que aconteceu? É meio que um truque, tá? O governo, ele te dá um desconto, te dá um cupom para que você abata do imposto a pagar um valor que ele te deu neste ano de 2026. A lógica é essa, o imposto ele é calculado e aplica-se um redutor, aplica-se um desconto. E como a própria regra confessa, é um desconto simplificado que já existia há muito tempo, isso já aconteceu em outros anos que o governo está fazendo agora. Ele diz assim, para quem ganha até 5.000, eu dou um desconto. Um mecanismo que já existiu no ano passado para quem ganhava até 3.000, porque aumentava a parcela simplificada de dedução do imposto de renda. Então a regra é, a isenção continua no mesmo patamar, 2.428. Só que algumas pessoas que ganham até 5.000 não pagarão por conta de um desconto que o governo já fez agora. E na prática, o que é que isso muda na sua vida? O que é que aconteceu na prática? Vem aqui comigo para que você possa perceber. Vem aqui para a tela. Olha o que o governo fez. O governo falou o seguinte, olha, para quem ganha até, olha aqui comigo, para quem ganha até 60 mil, tá bom? Que é o quê? 5.000 no mês, o governo ele vai dar um desconto de 2.600, isso aqui é por ano, tá? No mês dá 200 e poucos reais. O governo vai lhe dar um desconto de 200 e poucos reais, zerando o seu imposto. Então é mais ou menos assim, para quem ganha até 5.000 reais, quando você coloca dedução do INSS, tá bem que é até 14%, tem um valor até maior que isso. Quando você bota desconto de filhos, de dependentes, quando você bota descontos de plano, o que é que você tem? Quem ganha 5.000, no máximo, poderia pagar
200 e poucos reais. Então, o que foi que o governo deu? Ele falou, esses 200 e poucos reais você não pagará mais. É isso que o governo fez. Ele colocou, olha, para quem ganha até 60 mil, ou seja, para quem ganha até 60 mil no ano, no mês 5 mil, eu vou zerar o imposto, então não tem isenção. Ele vai zerar o imposto dando um desconto, como se fosse um voucher, como se fosse um cupom. Como já tinha no ano passado até 3 mil reais, que eram 2 salários mínimos, o governo ele vai dar um desconto, mas a tabela do imposto de renda ficou intocável. Não houve ampliação do imposto de renda. Ele pegou o modelo antigo e vendeu como se fosse um modelo novo. Mas é esta a verdade. E aí, eu posso dividir hoje os contribuintes no Brasil em 3 categorias. Existe a categoria dos que ganham até 5 mil reais, dos que ganham entre 5 mil e 7.350 e dos que ganham acima de 7.350 reais. Então, eu vou lhe chamar aqui para ver um pouco um quadro que a gente pode fazer a seguinte distinção. Então, aqui é a tabela do imposto. Aliás, deixa eu zerar aqui. Aqui eu vou pegar 3 tipos de contribuintes no Brasil. Os que ganham até 5 mil reais, tá bom? Deixa eu melhorar aqui, que não ficou a letrinha bonita, tá bom? Dos que ganham até 5 mil. Rapaz, não tá ficando bonito. Dos que ganham entre 5 mil e 7.350 e dos que ganham acima de 7.350, tá bom? No Brasil, quem ganhava até 5 mil reais pagava no máximo 200 e poucos reais de imposto. O que foi que o governo fez? Deu um desconto. Essas pessoas não mais pagarão esses 200 reais. Mas ele não corrigiu a tabela do imposto de renda. E para quem ganha entre 5 mil e 7.350, o governo fez como se fosse aquelas regras matemáticas que a gente acompanha no vestibular. Ele colocou uma espécie de desconto, tá? E aí, veja comigo o que foi que o governo fez. Olha, para quem ganha entre 5 mil e 7.350, você vai aplicar aqui esta fórmula, tá bem? Veja aqui a fórmula do governo, ó. Deixa eu melhorar aqui. A fórmula é essa. Você vai pegar este valor, porque aqui, gente, está no anual. Deixa eu ver se eu pego ela aqui no mensal, e no mensal fica mais fácil disso. Aqui, pronto. Aqui está no mensal, ó. Aqui está no mensal, ó. Para quem ganha até 5 mil, ele zera o imposto, mas ninguém pagava 312, porque todo mundo já tem um desconto simplificado, que já é na lei, de até 20%. Então, ninguém pagaria 312 no Brasil, provavelmente se você ainda tiver filho, tiver escola e tiver qualquer outra despesa dedutível. Isso aqui não é verdade. No máximo 200 e poucos reais. Agora, quem ganha entre 5, 7 e 7.350 tem essa fórmula matemática aqui de vestibular. O que é que você vai pegar? Vai pegar esse número 978 e diminuir deste número vezes a renda mensal. Então, você fala assim, Harrison, bora fazer aqui um exemplo comigo. Bora pegar aqui uma pessoa que ganha 6 mil reais. Quanto que essa pessoa vai pagar de imposto de renda? Ó, a regra, você vai pegar 978,62, então vai pegar 978,62 menos, aí você vai pegar a fórmula 0,133145, tá bom? Vezes a renda mensal. A renda é quanto? 6 mil reais. Estou fazendo essa conta aqui no meu celular, que vai ficar mais ou menos essa conta, ó. 0,133145 vezes 6 mil é igual a 798,87. Vai ficar, então, 97862 menos 798. Então, 978 é 62,
vai dar quanto? R$ 179,75 é a dedução que o governo vai dar para você. Então, só para você ter noção, o governo criou uma fórmula para quem ganha entre 5 e 7.350. O Harrison e eu que ganho mais de 7.350, não acontece nada com você. Você vai estar submetido à mesma tabela do imposto de renda, não teve benefício nenhum, não teve correção, não teve absolutamente nada. Só teve um desconto, um voucher, um cupom para quem ganha até R$ 5.000. Se fosse uma isenção real, se fosse uma correção da tabela do imposto de renda, haveria uma nova faixa de isenção que é de 5.000, mas não houve essa faixa nova. Houve fórmulas para quem ganha até 5.000, para quem ganha entre 5 e 7.350 e para quem ganha acima, para essas pessoas, você que é servidor, você que é funcionário, você que é empregado, que ganha mais de 7.350, nada mudou. Por isso que eu digo da falácia da correção da tabela do imposto de renda. É porque falácia cria uma ilusão. Cria uma ideia de que houve uma reforma, que corrigiram a tabela, que criaram uma justiça tributária com todos os contribuintes do imposto de renda, mas isso não acontece. Houve uma manutenção da tabela, ela ficou congelada. Apenas se criou um corretor, um redutor para que algumas pessoas economizassem por mês até R$ 200 mais ou menos de imposto de renda. Houve apenas um desconto, um redutor, mas não correção da tabela do imposto de renda. Então, se alguém falar a tabela do imposto de renda foi corrigida, não foi corrigida até R$ 5.000. A isenção no Brasil é até R$ 5.000, não é. A isenção é até R$ 2.428. Isso aconteceu com a nova lei do imposto de renda. Se você não entendeu, deixe aqui suas dúvidas, deixe seus comentários, que eu tenho o maior prazer de repetir para você. Mas se você acha que foi muito produtivo esse vídeo, por favor, encaminhe para outras pessoas, porque nós te deixaremos aqui atualizados em tudo que acontece no Brasil em matéria do direito tributário.